Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris. Tenho mais alguns relatos para vocês. Hoje aqui eu estou tirando o dia para gravar, todos que eu recebi são poderosíssimos, então se preparem para os próximos vídeos, incluindo esse de hoje que é fortíssimo e vai abençoar, levar cura e libertação para muitas vidas. Lembrando vocês que a imersão está chegando, eu estou aqui preparando tudo, eu e a equipe. Está ficando poderoso, gente, se preparem. Inclusive, nós teremos também nessa imersão a pré-imersão. Vamos ter um encontro antes da imersão acontecer. Conforme as pessoas estão se inscrevendo, eu estou salvando o número de vocês do WhatsApp. Uma semana antes da imersão começar, eu vou abrir um grupo no WhatsApp só para todos que estão ali fazendo parte da imersão The Battle, a batalha. E por lá eu vou compartilhar o link, inclusive, da pré-imersão. E aí nós teremos um momento ali poderoso. Eu não vou falar ainda o que é, mas foi algo que eu terminei hoje, né? Foram 4 dias intensos ali trabalhando com muito carinho e amor para trazer algo que vai fazer toda a diferença. Você que já está inscrito, inscrita, venham na pré-imersão, porque vai ser o início dessa transformação, de tudo que Deus estará fazendo ali nesse final de semana inesquecível. Deus é poderoso e Ele cuida dos detalhes, Ele cuida dos seus, e nós vamos aprender muita coisa. Não seremos mais os mesmos depois desse final de semana, para honra e glória do nosso Deus. Vamos lá então, a esse relato de hoje. Ela começa dizendo assim: fui criada num lar cristão. Meu pai e minha mãe eram missionários, a doutrina era rígida na igreja e meu pai também. Apesar disso, ele era amoroso, mas também rigoroso. Não podíamos questionar, mas sim aceitar. Cresci vendo meus pais felizes, mas não tão presentes, pois faziam muito a obra de Deus. Sempre quis casar cedo, como a minha mãe, que casou com 17 anos, mas eu realmente só fui casar com 29 anos. Meados dos anos 90, fui para a faculdade e lá fui feliz, apesar do meu pai achar que estava me desviando, e ela põe entre parênteses, isso nunca aconteceu. Na mesma época tive algumas decepções amorosas e também na mesma época conheci o meu marido, um homem mais velho, 13 anos, separado, bancário, e frequentava uma das nossas congregações. Olha que interessantes detalhes. Ele começou a me cortejar, mas eu achava graça, porque nunca, nem nos meus piores sonhos, eu iria querê-lo. Olha que interessante. Mas, mesmo eu falando que tinha um rapaz que eu era apaixonada, ele não desistiu. Me enviava telemensagem várias vezes ao dia, trazia presentes para o meu pai, etc. Ele dizia que eu podia namorar bastante, mas que no final eu iria ficar com ele. Gente, eu já ouvi isso em outros relatos, né? Parece que eles cismam, eles têm uma obsessão. É aquela pessoa, tipo assim, é essa. O inimigo fala, essa é a próxima vítima. Vai lá e tenta destruir por completo. Então eles falam, posso esperar o tempo que for, não tem problema não. Namora bastante, porque no fim você vai ficar aí comigo. Porque eles não deixam a pessoa em paz. E muitas vezes acaba ganhando pela insistência. Porque eles sabem ali onde tem a vulnerabilidade, a fraqueza, a brecha para eles entrarem. Então eles sabem que tentando, cansando a pessoa de tanto insistir, a pessoa acaba se sentindo especial, acha, nossa, essa pessoa realmente me ama, porque com os outros não deu certo, mas ele tá sempre lá, então é com ele, deve ser ele, né? Foi Deus, só que não. Prestem atenção, gente, vamos lá. Em 2001, meu pai faleceu e eu fiquei mal, ele era meu herói. E meu esposo foi de Minas Gerais até lá em casa, no Rio de Janeiro, para me dar condolências e me dar um ovo de Páscoa grande com um celular dentro. Uau! Investiu no Love Bomb, esse aí, hein? Que surpresa, você tá abrindo o ovo lá, achando que vai ter uns bombons e tem um celular. É pra emocionar no profundo, né? Pra tocar, nossa, esse aí, gostei. Apaixonou. O cara investiu bastante aí, hein? E ela completa, depois de alguns meses resolvi mudar de país para tentar a sorte. Mas mesmo lá, ele enviava músicas e mensagens para mim. Na verdade, essa época eu fiquei mexida, acho, porque eu sentia falta do meu pai também. E porque também lá, onde eu morava, né, nesse outro país, vou falar Londres. Lá em Londres, só encontrei caras que queriam se aproveitar de mim. E sempre tive um propósito de me casar virgem. Depois de 4 meses, voltei para o Brasil para passar férias,
mas amigos em comum armaram pra gente se encontrar e acabamos nos beijando. Logo, quando cheguei em casa, comprei minha passagem de volta para Londres, pois sabia que podia acabar me apaixonando. Não adiantou muito, pois depois de 4 meses voltei para o Brasil e acabei aceitando namorar com ele. Uau! Quando conheci, ele tinha 3 filhas que ele com orgulho dizia que criava porque a mãe largou. Mas depois que já estávamos juntos, descobri que ele tinha mais 2 filhos com outra mulher. Uau! Cadê a bandeira vermelha? Tá lá, gente, não vou pegar não. Imagina aí, a bandeira vermelha imaginária. É só Deus na causa. Já começou as mentiras a aparecerem, né? Surprise! Surprise! Tenho mais 2 filhos! Sim, segura essa! Segura mais essa e mais essa! E ela põe entre parênteses. Hoje, fazendo os cálculos, percebi que a conta não fecha, pois pelo que percebi, ou ele engravidou a outra muito rápido, ou já estava envolvido antes de se separar. Segunda opção, creio que é a mais apurada. E ela diz, a diferença de idade da mais nova com o mais velho é muito pequena para o tempo que ele disse estar separado. E quando comecei a namorar ele, logo desenvolvi ansiedade, depressão. Mas ele dizia que era macumba da ex. Ah, não. Eu tenho que rir nisso. Macumba da ex ou macumba dele mesmo? Né? Os demônios que acompanham por onde eles vão. Gente, a presença do ser, a energia já, né, sendo sugada da sua vida, né? Eles vão te drenando, te sugando até você não ter mais nada. Só Deus por nós, viu? Aí põe a culpa na ex. Você tá assim, não é por causa de mim não, que sou um traste, é por causa da minha ex. Tá fazendo macumba porque ela me ama tanto, que ela quer que a gente fique mal e se separe. E ela diz, mas eu sabia que no fundo eu não queria aquele relacionamento, pois não era nada compatível comigo. E quando eu falava isso, ele dizia que ninguém é igual a ninguém. Fica comigo, porque depois você vai pegar outro. Também as pessoas são diferentes, entende? Não é que Deus tá te dando sinais pra você não ficar comigo, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele já sabe que lá na frente você vai ficar pior. Se mal começou o relacionamento, você já tá com ansiedade e depressão, imagina do decorrer dos anos. Não, mas as pessoas são diferentes, então fica aqui, é melhor pra você. Olha lá. E eu tinha crise de pânico e ansiedade, pois não era aquilo que eu queria, mas ao mesmo tempo era ele que me acalmava. Ai, gente, é desse jeito. Era um misto de sentimentos. Tinha pena dele, não queria vê-lo sofrer e achava que se eu o deixasse, ele sofreria. E quando eu falava em dar um tempo, ele dizia que se eu fizesse isso, ele não voltaria mais pra mim. Olha lá, agora já pondo medo em você, pra você ter medo de perder ele. E você lá com um misto, né, de sentimentos, pena dele, porque achou que ele ia sofrer, tadinho. E você que tava sofrendo já tendo ataque de pânico e ansiedade. Você já sabia que não era aquilo pra você. E ele dizia, ninguém é igual a ninguém. E uma parte muito importante que ela falou assim, mas ao mesmo tempo era ele que me acalmava. Ela tinha crise de pânico, ansiedade, e ele que acalmava ela. Olha a confusão na mente da pessoa. Eu já passei por isso com amizade. Gente, uma menina das trevas, ela fazia de tudo. Ela me conhecia, né? Eu achando que era minha melhor amiga, abria, contava a vida, porque minha vida é um livro aberto. Nunca imaginei, porque a gente não tem essa maldade, a gente não faz isso com os outros, nunca imaginei que essa ser das trevas ia usar isso para depois me pôr em ataques de ansiedade, porque na época eu nem sabia que eu tinha esses traumas. E eles sabem, eles te estudam, eles pegam tudo que você tem ali de medos e vão usando aos pouquinhos, sem você nem perceber. Então vamos dizer que você tem medo de... Deixa eu pensar aqui. Medo de ser mandado embora. Tenho medo de perder seu emprego. E essa pessoa sabe, tá lá conversando contigo todos os dias. Aí, do nada, ela vai falar assim, ai, como é que você tá? E sempre muito legal, dar dicas, tudo pra ir te ganhando, né? Que eles são o que eles sabem que você quer e que você gosta. Porque eles também vão ser a pessoa maravilhosa. Parece um sonho. E aí, aqui e ali vai jogando o veneno. Ai, você viu, não sei o que aconteceu um caso que o homem perdeu o emprego e se matou? Pronto. Ai, mas você viu que não sei o que, não sei o que, não sei o que não sei quem tá sai agora com essa situação, tão dispensando várias pessoas do trabalho? Pronto, a pessoa já tem esse medo, esse pânico, essa preocupação.
Normalmente a pessoa tá em guerra espiritual o tempo todo orando para que aquilo não fique ali atormentando, né? Entregando para Deus. Deus, o Senhor fala para não andarmos ansiosos e entregar para Ti em oração e ações de graças. Pai, eu te entrego essa preocupação. Aí vem a ser das trevas, o ser das trevas fica lá. Você viu isso? Você viu aquilo? Mas olha, deu tudo bem, depois arrumou um outro emprego melhor. Mas o que importa, o que interessa é que tá tocando no assunto, vai dar gatilho e pronto, acabou a alegria da pessoa. Aí a pessoa começa a ter, que nem aconteceu comigo, problemas gastrointestinais. E eu achava que era lactose, depois eu achava que era glúten. Às vezes eu comia churrasco e eu tinha as dores aí, era só indo no banheiro que melhorava. Cheguei a marcar para fazer endoscopia. Gente, era tudo vindo desse relacionamento próximo com essa psicopata das trevas que eu falava com ela todos os dias. Só que como ela era muito legal e divertida e falava do que eu gostava, aquela emoção que no fim eu achava que era emoção, mas não era, era ruim, tava me colocando num estado de ansiedade, eu achando que aquilo era alegria, que aquilo era viver, entende? E não era, aquilo tava tirando a minha paz. É isso, e o foco das coisas que eram as coisas de Deus pra minha vida. Glória a Deus que Deus me curou de tudo isso, porque era emocional. E aqui, ó, você falando, ele ficava lá, te jogava no pânico, mas ele te acalmava, trazia um chazinho pra você. Eles são eles querem ser tudo na sua vida. Eles acham que eles são mais que Deus, então eles são os que vão querer te destruir e depois eles são os que te salvam. E você ainda agradece e eles rindo lá. Trouxa, mal sabe que fui eu que joguei lá no fundo do poço e agora eu tô aqui fingindo que tô ajudando. Deixa que da próxima e vai mesmo, vai de vez, né? Aí vai ser total desespero. Enfim, Deus é por nós. E ela continua dizendo aqui que quando ela falava que não ia mais ficar com ele, então ele dizia que não ia nunca mais voltar pra ela. Vai, meu filho, é o que eu quero mesmo, livramento. E ela diz, ele vinha para Minas Gerais toda sexta-feira e ficava comigo até o domingo à tarde. Quando ia embora, quase sempre deixava uma das filhas para ficar durante a semana comigo, mesmo que ela fosse perder escola, matar aula. Deixava também dinheiro para eu gastar. Olha que bonitinho, como ele é bonzinho, né? Controlador. Eu vou deixar minha filha aqui, ó, não tô aqui, mas ela vai ficar aqui. Ela vai ficar te vigiando, mas você nem sabe de nada, tá? Vou deixar ela aqui porque ela gosta de você. A menina perde a aula, mas o que importa é ele. Ele precisa que alguém esteja lá te vigiando, cuidando. Então o que importa, a filha, né? Tá na escola ou não. O que importa é o que ele quer que aconteça, é tudo sobre ele. E aí, pra disfarçar, né? Olha que bonzinho que ele é, que amoroso, que homem perfeito, deixa dinheiro pra você. Olha, eu vou deixar dinheiro. É lógico, é o mínimo, né? Vou estar cuidando da tua filha, come, ela, né? Vai gastar. Mas parece ser um príncipe encantado. Aí ela diz, perdi peso por conta da depressão, não tinha uma alegria real. Passei a questionar a Deus o porquê ele ter me dado ele. Ai, gente, isso aqui foi forte pra mim. Eu nunca questionei isso pra Deus, mas eu já vi isso acontecer. Foi Deus que te deu? Não foi. Quem que falou que foi Deus que te deu, né? Muitas vezes, nós mesmos queremos. E a gente vê os sinais, que nem você falou aqui, você já viu os sinais desde o início, né? Mas ele foi te enrolando, foi te enrolando, foi te enrolando, você escolheu ficar. E na verdade ele te condicionou a você ficar. Fazendo o quê? Te manipulando, mexendo nos seus sentimentos, na compaixão, tadinho, agora você tá com medo que ele sofra. E você, né? A codependência faz isso, é muito triste enquanto a gente não tem consciência disso e a gente não passa pelo processo de cura. A gente coloca o outro antes de nós e Deus não ensina isso, né? E a gente percebe ali que a gente nem sabe o nosso valor e esse valor vem do nosso Criador. Aí sim a gente aprende de verdade o que é amor próprio, né? E é depois que a gente conhece o amor do nosso Criador. Aí a gente se valoriza e aí esses seres não tem mais vez, não. Vai sofrer? Vai sofrer. Fique você então, eu não. E vai se tratar, vai ficar tudo bem. Por que você vai sofrer? Como é que você quer ficar com uma pessoa que não tá querendo ficar com você? Isso não existe. Ok. Aí ela fala aqui, ó. Mas não conseguia me livrar dele. Procurei resposta de Deus e fui numa profeta que nunca havia me visto. E Deus mostrou a ela que se eu casasse com ele eu sofreria muito. E que ela via uma cama de espinho pra mim. Mesmo assim eu teimei. Aí vai pôr na conta de Deus, né?
Por que ele me deu esse homem? Não, você ó, Deus vai falar, tira, porque isso aí vai trazer sofrimento. Mas eu insisti, eu fui teimosa e fiquei. Porque ele era muito bom pra mim e eu achava que ninguém me amaria como ele, e isso me deixava refém desse amor. Sabe por quê? Por causa da codependência, carências, aquela necessidade de se sentir amada, de se sentir importante, especial, porque já vem de traumas lá da tua infância, né? Do seu passado, que provavelmente, se a gente for aprofundar mais, você falou bem pouco da tua infância, né? Falou só que seu pai era rígido, não tinha a presença dos pais. Aí, olha aí, não teve o amor, a presença, essa parte emocional suprida, porque os pais estavam sempre fazendo a obra, viajando, que também é outra coisa que tá errado, porque Deus fala que a família vem primeiro, né? Então, ó, tudo disfuncional. Aí chega na fase adulta, é isso que acontece. E eu falo isso aqui, gente, não pra colocar esse sentimento de culpa, não, tá repreendido em nome de Jesus, que Deus nos liberta disso. Hoje é outra história, mas muitas vezes acontece isso. Deus é culpado porque foi ele que mandou o traste pra você. Não foi Deus, foi o próprio Satanás. Só que como é que você ia saber, sem a revelação de Deus, que existem esses seres que fingem ser o que não são? Porque até então, eu lembro de um amigo, de um sociopata que eu namorei, que um dia ele falou assim pra mim, Cris, você não tem ninguém que você não gosta? Você gosta de todo mundo? E eu não entendia o que ele estava falando. Eu ficava, gente, mas por que eu não vou gostar de alguém? Ninguém é perfeito, estamos aqui para evoluir. Na minha cabeça era assim, ó. Eu creio que na cabeça de vocês também, até Deus revelar, né, que existe um mal entre nós, o perverso, o joio que se disfarça de trigo. Eu achava que era assim, todo mundo como nós, como eu, que é falho, que é pecador, que se arrepende e tenta cada dia mais melhorar e busca isso, né? Não, eu nunca imaginei que existiam pessoas que estavam entre nós, inclusive dentro da minha casa, convívio próximo, que eram pessoas conscientes do que estavam fazendo, que estavam ali já vivendo nessa iniquidade, muitos sabendo muito bem que essa não é a vontade de Deus e querendo fazer isso e continuando fazendo isso e adorando fazer isso. Porque os que têm consciência fazem e fazem porque gostam de sentir poder, controle e são sádicos muitas vezes. Se vai para um grau mais profundo de psicopatia, sim, é coisa ruim mesmo ali, né? São diabólicos. E aí, ai, só Deus por nós. Daí uma vez que Deus revela, né, para nos libertar, daí as coisas mudam. Hoje é diferente. Eu creio que você hoje pensa totalmente diferente. Na época você achou que foi Deus, né? Mas hoje você entende, não foi Deus, não, foi Satanás mesmo. E ela diz, o tempo passou e eu acabei cedendo aos sentimentos. Casamos em fevereiro de 2004. Fomos passar a lua de mel em Porto Seguro e lá já comecei a perceber algumas mudanças. Bandeira imaginária vermelha. Ele não me procurava sexualmente e eu ficava triste, e quando eu perguntava ele dizia que não queria me machucar, sendo que na primeira noite, ainda no Brasil, ele fez sexo comigo. E daí eu percebia que quando fazíamos sexo era muito seco, sem emoção, como se fosse sem vontade. E voltamos de lua de mel e toda noite era a mesma coisa, nunca me procurava e eu ia dormir chorando, pois me sentia rejeitada. Essa era a intenção, gente. Isso já aconteceu comigo com uma pessoa, viu? Eu tive um relacionamento com um rapaz durante uns 5 anos. Nunca ele tinha tentado nada, não era assim sério, né? E na época eu não tinha Deus na minha vida, eu não tinha esse entendimento, né? E eu falava, gente, ele não tenta nada, que estranho, né? Que estranho. Bom, resumindo a história, um dia foi que aconteceu. E lá na hora eu falava assim comigo, eu pensava, gente, o que é isso? É um robô? O que é isso? Uma coisa estranha, sabe? Eles não têm alma ali dentro, sabe? E quando a gente já se beijava antes, né? Antes de acontecer o ato em si, que foi só piorou, eu lembro que eu beijava assim e eu sentia como se eu estivesse beijando um oco, um nada. Eu falava, gente, cadê o sentimento, né? Teve uma vez que ele tava de olho aberto, assim, parecia um... Ai, é muito estranho, gente. É muito estranho. Dá até um negócio. Um pavor na gente.
Hoje eu entendo, na época eu só ficava sentindo aquilo que não era normal. Achava que ele era triste, estava depressivo, sei lá o que eu pensava, talvez ele era mais reservado, tímido. E ela continua, falava com ele e ele sempre tinha uma desculpa. Pensei em largá-lo, mas quando um dia arrumei as coisas dele para ir embora, ele chorou e implorou para ficar. Ah, o chorão narcisista de novo, tem mais um aqui, choro de lágrima de crocodilo, só para te manipular. Meu filho, mas e aí, vamos lá, tu gosta do negócio ou não? Porque esse que eu tô falando pra vocês, hoje eu sei que ele é bissexual, né? Porque ele também saía com mulheres, mas eu acho que ele sempre gostou foi de homem, mas não assumia, né? Triste isso, gente. E ela continua, em abril daquele ano, fiz uma surpresa pra ele de aniversário, mas ele parecia apático a tudo. Tentava dar o meu melhor, mas era estranho. O tempo foi passando e só piorava. Via ele olhando mulheres pelo carro, mas ele negava e eu fingia que acreditava nele. Ai, que interessante, né? Para as mulheres na rua ele olha e para você dentro de casa nada. Sabe por quê? De novo, você ia chorar se sentindo o quê? Rejeitada. Qual é a intenção do narcisista? Uma das coisas que ele mais ama fazer, que você se sinta um lixo, que você se sinta nada, que tenha, pense que tem algo de errado com você. Porque olha, se ele tá olhando para mulheres na rua, talvez elas tenham algo que você não tem. Tá faltando algo em você, você tem que melhorar aí, hein? Você tem que caprichar mais, porque olha, não é ele que é um promíscuo, não é ele que deve ser chegado no outro lado da coisa. Tudo pra te rejeitar, tudo pra destruir tua autoestima. Trabalhinho das trevas, porque eles são seguidores de Satanás, né? Vai fazer a vontade do paizinho deles. E ela diz assim, esqueci de falar que quando estávamos noivos ele sofreu um assalto no banco e teve que operar o braço e ficou encostado, teve que fazer terapia e eu sempre cuidando dele. Ele praticamente mudou para o Rio de Janeiro e eu o levava aos médicos e eu fui com ele nas 2 operações que ele fez e eu ia com ele na psicóloga e depois de quase 3 anos sem trabalhar, ele retornou ao trabalho e fomos morar no Espírito Santo. Nessa época eu já tinha nosso primeiro filho de 11 meses. E depois que começou a trabalhar, eu o sentia mais distante ainda. E ele chegou a bloquear o telefone para não fazer chamadas para o Rio para falar com a minha mãe. Pronto, agora ele já está te isolando da própria família. Você já está morando longe, agora nem por telefone você pode falar, gente. Que é isso? Que é isso? Cativeiro, né? E ela continua, para falar com a minha mãe, ele não permitia. Muitas vezes eu quis ir embora, mas ele até meu cartão de débito escondia. E ela põe entre parênteses, na época eu tinha um dinheiro da renda de imóveis que o meu pai deixou para mim. Antes disso, antes do nosso primeiro filho, nós fomos para Londres passear e eu sempre ajudava com o meu dinheiro, pois nunca quis que as pessoas achassem que eu casei com ele por interesse. Pois muitos não entendiam o porquê eu tinha ficado com um homem mais velho e que já tinha 5 filhos. Então, ela continua, ele tinha uma bela casa com piscina, churrasqueira e muito mais. E algumas pessoas me julgavam, então eu sempre usava esse meu dinheirinho. Sim, para que, olha aí, já preocupada com o que os outros iam pensar sobre você. Vão achar que eu sou interesseira, que eu tô com ele por causa do dinheiro dele, porque ele é mais velho, né? Porque acontece muito, muitas mulheres fazem isso, as que não têm caráter. E depois se lascam porque vai em busca disso e vai ter o que de bom? Nada. No seu caso, e no nosso caso, que muitas vezes acontece, que eu vejo isso em atendimento também, gente, o que importa é o que Deus pensa e sabe sobre nós. Ele conhece as intenções dos corações. Se você não tá com a pessoa por interesse, mesmo você fazendo tudo isso, se quiserem achar e pensar de você, vão pensar do mesmo jeito. Então, sabe, entrega pra Deus. Vão achar o que quiser, o problema é deles. O que importa é que eu sei que não é isso e Deus sabe e tá tudo certo. E ela diz, já morando no Espírito Santo, eu sempre pedia para ele fazer algo no meu aniversário e no dia do meu aniversário ele me colocou no carro e eu perguntei onde vamos e ele disse, não sei, para qualquer lugar. Não. Fiquei muito triste porque tinha pedido a ele várias vezes, haviam meses para ele fazer algo para mim e daí brigamos e o dia foi uma droga. E ela põe entre parênteses, todas as datas importantes ele não comemora. E eu sempre falo como me sinto em relação a isso e ele diz que cobro muito. É desse jeito. E aí é outra coisa que eu quero falar. A gente não precisa esperar nada desses seres. É seu aniversário?
vai você, compra um bolo maravilhoso pra você, marca você a festa, convida as pessoas que você quer convidar. Por que esperar ele fazer algo pra você? Entende? Hoje eu creio que você pensa diferente e aprendeu. Mas por quê? Né? Porque é como se a gente ficasse ali buscando, tentando. Não, ele vai fazer, né? Porque assim pelo menos eu vou ver de verdade que ele me ama. Você chega a pedir. Eu lembro de um que eu pensava assim, gente, não é possível. Eu reclamava para as pessoas que ele não fazia carinho, que ele era frio. Ele mesmo falava para mim que a ex dele falava que não tinha um coração ali, que era um coração de gelo, de pedra, né? Ele até brincava, dizia que se um dia ele fosse fazer um exame do ecocardiograma, não iam, será que vão achar um coração? Ele ainda brincava com isso e eu ficava sem entender direito o que era, né? E aí eu falei, ele não deve saber, porque as pessoas falavam, ele talvez não recebeu isso, né? Ele nunca recebeu isso dos pais, carinho, amor. E aí eu falei, eu vou ensinar ele, né? Peguei um dia, deitei assim no colo dele e falei, olha, faz um carinho assim, né? Aí mostrei, fiz em mim pra ele ver, né? Eu vou ensinar, professora. E aí ele olhou pra minha cara, com uma cara de sarcasmo, de deboche. Pegou assim, chacoalhou meu cabelo assim, ó, e levantou e foi embora. Gente... Só que aí depois eu via ele fazendo carinho nos bichinhos de estimação e fazia muito bem, viu? E na minha frente. E eu falava, ser das trevas, né? Quer dizer, pra mim não, nem eu pedindo, mas pro bichinho fazia e fazia bem. Pra mim não sabia, mas com os bichinhos era uma belezinha. Nossa, fazia um carinho daqueles, dava até inveja. Ai, só Deus na causa. Mas é incrível, porque não faz, porque não quer. Aí o dia que você se cansa e fala, acabou, pronto. Aí é massagem do pé à cabeça, aí aparece um homem que nunca fez na vida, agora ele faz tudo, porque na verdade sempre soube, nunca fez porque não quis, porque queria tentar destruir tua autoestima e tudo mais, né? Eles amam fazer isso. Eu não me aguento, porque a infelicidade, eles precisam machucar e ferir o outro, porque eles são cheios de dores e não se tratam. Aí usa a gente de saco de pancada, né? Se não fosse Deus em nossas vidas, a gente já estava destruído. E ela continua aqui falando, já morando no Espírito Santo, eu sempre pedia para ele fazer algo no meu aniversário. Tá, isso aqui eu já li. Ok. Nem nos aniversários dos filhos dele, ele não dá presentes. Todos os aniversários dos nossos filhos eu faço festa, porque dependendo dele, ele não faria. Ainda bem, olha lá, hoje ela já faz, tá vendo? Não depende, não podendo depender desse povo, não. Ele sempre diz que só faz quando tem vontade. Mas o problema é que nunca tem, né, infeliz? E meus filhos e eu não ganhamos presente de Natal, Páscoa, aniversário. No máximo ele me dá um troco. E de uns anos pra cá ele me leva pra almoçar. Isso tudo não por amor, mas porque ele quer que eu não reclame. Só pra eu não reclamar. E aí ela fala, eu vou parando por aqui, pois ele chegou em casa, mas depois enviou outro e-mail contando o restante. Gente, essa pessoa aqui, juro pra vocês, ela mandou... Eu fui vendo os e-mails, ela tinha mandado 4. E aí eu fui fazendo algumas perguntas, ela foi respondendo e depois eu já tinha imprimido, ela mandou mais um. E quando foi hoje, antes de eu vir aqui gravar, eu abri meus e-mails e eu vi que tinha mais uma. Ela falou, Cris, eu vi que você ainda não gravou meu vídeo, eu lembrei de mais uma coisa aqui e vou te mandar. Então, vamos lá que tá chegando aqui as próximas páginas, vocês vão entender. Eu gostei muito dos detalhes. E ela continua dizendo aqui, meu nome é... Aí eu vou chamar ela de Lilian. Meu nome é Lilian e estou na luta para sair deste relacionamento e creio que em breve irei sair. Quando eu reclamava sobre o sexo que não existia, ele dizia que eu parecia uma PUTA. Uau! E que nem sabia se eu era virgem mesmo. E eu ficava muito triste. Ele dizia também que eu não era tudo isso. E que eu tinha que agradecer por ele ser fiel, porque seus amigos não eram. Olha, obrigada, viu? Muito obrigada que você é fiel. Não comparece, tá tudo certo, tem que me contentar, né? Porque afinal de contas é melhor não ter relação com você e você me tratar que nem um lixo do que ser traída, né? O que mais que falta pra piorar? É o prêmio de consolação narcisista. E ela continua, desde que comecei a namorar o dito cujo, percebi que ele não era bom pai, como parecia. Mas todos da família o admiravam, porém ele era grosso com as filhas, não tinha empatia e sempre pão duro. Apesar de trabalhar em banco, ele não dava dinheiro a elas e roupas era difícil de comprar. Os outros 2 filhos que ele tinha, ele quase nunca via e durante nosso namoro ele só os viu 1 ou 2 vezes.
tá nem aí. E eu falava pra ele procurar os meninos, mas ele dizia que os meninos que deveriam procurá-lo. Mas os meninos eram crianças e ele morava em outro estado. Percebi que ele não tinha afeto por eles. Até mesmo o plano de saúde dos meninos que o banco dava, ele se negava a dar o cartão para as meninas usarem. Porém, como ele era bom pra mim e me dava tudo, ela põe entre parênteses, no namoro, eu achava que ele agia assim por revolta com as mães das meninas e dos meninos. Ledo engano. É aquela coisa, né? Ah, deve ser porque ele sofreu, né, com essas mulheres que abandonaram ele. E aí ele teve que ficar cuidando, porque ele só cuidou das filhas. Diz que a mulher abandonou e ele que cuidou. Ele é um pai tão maravilhoso, olha só. E a mãe horrível, né? Que mãe é essa que abandona os filhos? E a outra, que foram os outros filhos que ele teve, mais 2, né? Que eu entendi, a primeira teve 3 filhas. E o segundo relacionamento, 2 filhos. E com você, até então, teve aí um filho. Mas porque você falou primeiro filho, deve ter tido outro também. Vamos chegar lá. E ela pensando assim, né, que... ele vai voltar a ser como era lá no começo. Ele tá passando uma fase difícil, mas... Sabe por quê? Porque lá no começo, a investida deles nesse love bombing é exatamente para criar esse personagem, essa imagem de homem perfeito, do príncipe encantado, e depois você ficar a passar a vida em busca de reconquistar, porque deve ter sido eu que errei, em algum momento lá fui eu que... Então você fica tentando e tentando e só piora, porque não é você o problema, é ele. Isso aí foi uma invenção para te sugar, para depois fazer o que tá fazendo aí, te torturar. E ela diz, com o tempo vi que comigo não seria tão diferente e com nossos filhos, muito menos. Ele só não faz pior com nossos filhos porque sempre digo para ele que se isso acontecer eu o largo, mas mesmo assim a convivência não é fácil. O meu filho mais velho já teve crise de ansiedade e pânico devido à autoimagem e devido à falta de empatia do pai que nunca foi presente. Mesmo agora já aposentado há quase 5 anos, ele muitas vezes é indiferente, principalmente ao nosso mais velho, que hoje tem 19 anos. O menino teve que fazer tratamento de espinha e o pai dizia que tudo era bobagem e muitas vezes eu tive que ajudar a pagar o tratamento, pois ele não iria pagar. E isso tudo com o pouco que ele me dá, que é cerca de R$350 por mês. E mesmo assim ele acha muito. E como disse, ele foi bancário por 36 anos, mas nunca me deu sequer um cartão de crédito. Ele dizia que eu não precisava. Jura? E há alguns anos fiz um curso de confeitaria em outra cidade, curso de nível profissional. Foram 10 meses e ele simplesmente me ignorava quando voltava das aulas. Não comia nada que eu levava. E depois de formada quis montar um negócio na cidade que morávamos, mas ele disse que nada lá daria lucro. E daí pedi para ele me dar pelo menos uma bicicleta e ele disse não. Meu Deus do céu. Ele nunca me apoiou em nada, ele falou para eu ir para a rua vender de porta em porta. E quando questionei o porquê ele pagou o curso, ele disse que era para eu não encher o saco dele. Para você ficar longe, para ele ficar em casa e fazer o que ele quer, poder ficar, né, provavelmente olhando pornografia, ligando, fazendo contatinho com outras mulheres, apesar que o negócio dele parece não ser mulher, né? Inclusive é bissexual. Esse aí eu posso dizer que é bi, porque ele já teve 2, né? Teve filhos e tudo. Ele não sabe o que ele quer, tá se decidindo ainda. Os demônios estão na luta lá na mente dele e ele tá, né? Tá na brecha. E aí ela para agora e fala, depois eu te mando o restante, a história é grande, pois são 20 anos de casada. Ela diz, casei com ele e a primeira noite passamos num motel, porque só na segunda-feira viajaríamos para Porto Seguro. Quando chegamos lá, ele simplesmente não me procurava sexualmente, só se eu falasse ele vinha e mesmo assim ele dava desculpa dizendo que não queria me machucar. Ela já tinha falado essa parte, é porque ela mandou outro e-mail, enfim, acho que ela esqueceu que ela tinha falado, mas tá tudo bem porque a gente recorda. E ela diz, engraçado que ele não pensou assim na primeira noite. Quando voltamos para casa, também continuou sem me procurar, parecia que eu nem estava ali. E olha que na época ele estava encostado devido a um assalto. E quando ainda éramos noivos, onde ele fraturou o punho e teve que operar 2 vezes e fazer terapia, em todo o tempo eu estava com ele. Ficávamos juntos o tempo todo, mas eu ia dormir chorando porque sentia que estava sendo desprezada. E daí eu pensava, por que ele faz isso? Sou uma mulher nova, bonita, inteligente, casei com este homem virgem e ele nem liga pra mim.
Conversava com ele até que um dia pedi para ele ir embora, pois na época morávamos na casa da minha mãe, apesar de ele ter uma grande casa em outra cidade. E ela esclarece, eu não queria ficar lá, não gostava de lá e também não queria que pensassem que casei por conta de uma casa. Ele chorou e implorou para ficar e daí deixei. Nossa, agora ele é sentimental, né? Um homem tão frio, calculista. Agora ele tá chorando. Deve ter ficado bonzinho, se arrependeu, né? Só que não. Engravidei do nosso primeiro filho, depois de 11 meses que ele nasceu, ele voltou a trabalhar no banco. E ele nunca me levava às agências onde trabalhou. Ele também passou a reclamar de tudo, nunca estava bom, a casa nunca estava limpa o suficiente. Aos finais de semana, de 15 em 15 dias, ele ia ao Rio visitar a mãe dele e as filhas, que já eram adolescentes. Mas ele não queria nem que eu amamentasse o nosso filho, para ele não vomitar no carro. Ah, não, gente, eu não acredito no que eu tô vendo, que eu tô lendo. Insensível, gente. Nunca me deixou levar o carrinho nas viagens e eu ficava exausta. Fizemos outras viagens para Londres, mas sempre do jeito dele. Sempre tinha que levar os filhos no braço porque ele nunca deixava usar carrinho. Gente, ele queria te acabar, né? Queria mesmo que tu sofresse. Ele queria... É sádico esse aí, hein? Esse é das trevas aí. Mais um. E quando íamos para outras cidades turísticas, era só para comprar coisas, principalmente para ele. Sempre foi assim, ele nunca tem dinheiro pra gente, mas sempre tem pra ele. Clássico narcisista. E ainda hoje ele tem 4 celulares, sendo 3 iPhones, e eu tenho um bem baratinho. Ele gosta de humilhar. Você não merece. E uma vez ele marcou pra gente ir passar férias lá, mas este ano eu estava tendo muita crise de ansiedade e eu disse que era melhor não comprar as passagens, pois eu não estava bem. Mas ele comprou e como eu não consegui ir, ele me fez pagar a multa. E ela fala, são muitas coisas. Com o tempo fui me perdendo de mim. Eu que era alegre, sorridente, gostava de sair, já não via muita graça em nada. Voltamos a morar no Rio, mas não na capital, e tudo foi ficando pior. Voltei a ter crise de ansiedade, pois tinha um filho de 5 e outro de 2 e estava ali onde nunca quis morar. Tive que aturar muita coisa, até que resolvemos construir uma nova casa, pois não queria ficar na dele por vários motivos, e ela põe entre parênteses. A ex dele já ganhou parte da casa e até hoje ele não deu a parte dela. Uau! Ele até hoje não deu a ela o direito. Foi recorrendo na justiça e já faz mais de 30 anos essa briga judicial e agora no final ele deu para as filhas a casa para que a mãe tenha que brigar com as filhas pela casa. Meu Deus do céu, isso é coisa ruim. Gente, ruim. Mas isso não vem ao caso, ela diz. Construímos a casa na mesma cidade, mesmo eu implorando para morarmos em outra cidade, mas ele nunca cedeu ao que eu queria. Até nas escolhas da casa ele pediu opinião, mas no final fazia do jeito dele e me convencia que era melhor. É desse jeito. Esqueci de falar que para as pessoas ele é prestativo até demais. Lembro que no começo do namoro as filhas falavam que o pai não dava nada para elas, mas dava para os filhos do pastor. E até hoje ele ajuda a família desse pastor, que é o único amigo dele. Ele também é solícito com a minha família, principalmente com a minha mãe, apesar de ele saber que por ela a gente já teria se separado. Acho que é tipo um cala-boca. Infelizmente, com nossos filhos, ele é super seco, principalmente com o mais velho. E meu filho o procura para beijar, abraçar e ele sempre o empurra dizendo que ele é bruto e que também não gosta muito de agarramento. Se revela, né? E ele também não tem empatia. Outra moça que me ajudava quando tive meu segundo filho, ela dormia lá em casa e ele simplesmente desligava a luz do quarto dela para ela dormir no escuro e sem ventilador. E eu achava um absurdo. E daí quando ele dormia eu ia lá e ligava. Linda! Você é das minhas. Mas ele fazia parecido com as filhas, ele sempre controlava o banho delas e se demorassem, ele desligava... Ai meu Deus do céu, ele desligava a elétrica. E isso ele faz até hoje com nossos filhos, acho horrível, ele age como se fosse pobre. Mas ele é pobre, só que é podreza, é podre. Não é pobre, ele é podre, de espírito. Deus me livre, gente, não tem explicação, né? Que ela fala, sempre mentia, mesmo em coisas banais. O filho da mentira, do pai da mentira, vai ser o quê? Mentiroso.
E é a segunda natureza, para não dizer a primeira deles, né? Mente que nem sente. E depois nem lembra, né? Porque você falou aí as contas que ele te contou, uma data que separou, ficou tanto tempo longe, depois conheceu a outra e teve mais 2 filhos. Aí você vai fazer as contas, peraí, ou ele tá mentindo ou ele tá mentindo, né? Eles mesmo se perdem, porque mentira tem perna curta, a pessoa se enrola toda, né? E aí ela continua aqui, até hoje tudo que eu quero eu tenho que pedir, pois não tenho autonomia financeira para nada. O filho dele que trabalha no banco, ele desmerece do que foi graças a ele que o rapaz entrou no banco. E outro dia o filho dele recebeu uma premiação que ele levou mais de 25 anos no banco para ganhar, mas ele fingiu que não viu. E falei para ele parabenizar o menino, mas ele não quis. O menino fez aniversário, mas ele nunca manda nem parabéns. Mas esse ano, de tanto eu insistir, ele enviou uma mensagem e, porém, outro dia comentei: olha a foto do seu filho, pena que você não gosta dele. E ele respondeu: não gosto mesmo. Ele também não gosta de mim, sendo que o menino nunca fez nada pra ele. Gente do céu, isso aqui é um encosto na vida de qualquer pessoa. É melhor não ter, né? Um pai desse, que isso não é pai, nem padrasto, isso é um ser das trevas. É demônio, é só o que eu posso dizer, é demônio puro. Parece, gente, que já fica meio que... A gente vê tanto relato falando sobre isso. Gente, isso é um absurdo, né? Isso não é normal. Não é de um ser humano, não é. Inveja, eles têm inveja do próprio filho, dos próprios filhos. E por que ele fala que não gosta do filho? Porque o filho, com certeza, tem luz divina. É um escolhido de Deus. E ele não, né? Aí as trevas se revoltam. Só Deus. E ela fala: mas para finalizar, eu acho que ele quis casar comigo por eu ser a filha do pastor, ser de boa família, ter faculdade, ser viajada e ser bonita. E ela põe entre parênteses risos. Modéstia à parte. Deve ser linda mesmo. E ela fala: me cuidava, fazia academia, tinha muitos pretendentes na época. Meu pai era um grande homem de Deus, todos o admiravam. Eu e meus irmãos nunca desviamos, todos somos pregadores. Glória a Deus pela vida de vocês. A única coisa que me apoia é pregar, mas mesmo assim, quando eu fazia os cultos, ele não ia. Termino aqui na certeza de que em breve estarei livre, em nome de Jesus. E agradeço por poder contribuir com seu canal e ajudar muitas mulheres a acordarem e conseguirem seguir em frente. Deus te abençoe. Daí aqui, gente, ela mandou um outro e-mail, né? Falando pra mim que se eu quisesse acrescentar, ela lembrou de outras coisas. Glória a Deus, porque são informações que vão... Gente, esse relato tem tantos detalhes, eu tenho certeza que vocês estão se identificando. Compartilhem, viu? E ela colocou assim: se quiser acrescentar, eu me sentia diminuída, pois ele nunca me elogiava e eu tinha que quase implorar por amor. Ele chamava as clientes de meu amor, mas a mim ele nunca chamou. Também jogou fora todas as roupas que ele achava curta quando casamos e hoje ele ainda reclama quando uso roupas apertadas, mas antes era pior. Uma vez a filha dele comentou com ele que a funcionária dele tinha feito uma sessão de fotos de biquíni e ele entrou no Face dela para conferir e quando reclamei ele disse que ele, como gerente dela, tinha que ver isso. Ah, se é cuidar da vida da pessoa, né? Cuidar da vida pessoal dela, particular, gente, esse cara é cara de pau, né? É surreal. E interessante que ele deixava você ver que ele foi lá ver, né? Quer dizer, ele queria te causar ciúmes. Traste. E eu, mais uma vez, fingi aceitar. Sempre fingi, mas guardo muita mágoa de tudo. Aos poucos vou lembrando mais detalhes, porque com o passar do tempo, a gente tenta esquecer. Lembro que sempre que a gente discutia, ele me procurava para ter relações, para transar. Acho até que meu filho mais velho foi gerado em uma dessas brigas, ou seja, ele sabia que eu queria isso. E também às vezes tentava fazer silêncio comigo, mas não funcionava. Mas ele já fez muito com o meu filho também. Eu comprava roupas atraentes para ele, mas ele dizia que não gostava e que queria sem, preferia sem. E sempre que eu o procurava insinuando que queria, ele se afastava e inventava desculpas. Ou seja, ele só faz quando ele quer, e isso sempre foi assim em tudo, não só no sexo. E lembrei que no começo ele era a vítima, pois era um homem trabalhador e honesto, cujo a esposa havia abandonado para viver loucamente e além de tudo ficou com as filhas.
E hoje acho que não foi bem assim. Até porque uma mulher que abandona um homem para aproveitar a vida não guardaria tanto ódio dele por tantos anos. E até porque quando eles separaram, a filha mais velha tinha 7 anos e, fazendo as contas, o filho mais velho dele, que é feito de outro relacionamento, tem exatamente 7 anos de diferença. Ele deve ter ficado com a outra antes. Devia estar com a amante, junto com as duas. E quando eu pergunto de datas, ele sempre diz que não sabe e que não guarda datas. Ele dizia que já me esperava há 7 anos. E ela diz, e eu tenho uma irmã que tem uma filha especial. E ele disse que se fosse o meu cunhado, largaria a minha irmã, pois não iria suportar a situação. Gente, põe a culpa na pessoa. Que falta de humanidade, que falta de caráter, que falta de amor e de empatia. E percebi que você ainda não publicou a minha história. Esse foi o último, que foi hoje que ela mandou. Ela falou assim, Cris, eu percebi que você ainda não publicou a minha história e sei que deve estar muito difícil para juntar as partes, mas tive que fazer aos poucos porque ele sempre estava por perto. Ele sempre está por perto, ela diz. Não sei se falei sobre quando tirei carteira de motorista. Não falou. E na época ele comprou um carro igual ao da autoescola. Na verdade, ele deixava o dele na garagem e ia com esse para o trabalho, e ele sempre me desencorajava e dizia que eu não estava pronta. Quando falo que vou me separar, ele logo chama para aprender com ele a dirigir, ou sempre planeja uma viagem pra gente. E quando a gente sai, ele sempre fica colocando a minha memória a xeque, dizendo que eu devo ter deixado algo ligado ou algo no fogo. E ele também fala que respondeu algo, sendo que não respondeu. Esses dias eu perguntei se ele já tinha tomado café da manhã. Eu perguntei 3 vezes, nós estávamos quase de frente um pro outro. E na última vez falei, não vai responder? E ele disse que tinha respondido, sendo que não. E daí falei, responde com a boca. E ele disse, não, vou responder com a bunda. Uau! E ela finaliza dizendo, quando eu pergunto sobre as finanças, ele sempre diz para que eu quero saber, se ele que administra, ou fala que já me falou e que eu esqueço tudo. Desculpa escrever tanto, Cris, e em parcelas. Bem, sei que já havia escrito isso, porque às vezes eu penso, mas acabo esquecendo de escrever. Não, aconteceu antes lá na outra parte, mas daqui não, essa parte você não tinha falado não, pelo menos eu não lembro, tá? Porque eu também esqueço aí umas coisas, tá? Mas esse aqui eu acho que eu não esqueci não. Linda do Senhor, você ainda está com esse traste, né? Olha, eu vou falar pra você, acho que Deus já te deu confirmação e confirmação e confirmação. Perca o medo de perdê-lo. Começa a juntar seu dinheirinho, começa a ficar firme em propósito com Deus, oração, jejum. Senhor, sou casada, né? Gostaria que desse certo, porque eu sei que o Senhor tem prazer na família, mas esse relacionamento nunca foi um relacionamento, né? O Senhor sabe de tudo que eu venho passando. Se posicione, Deus acima de tudo. Deus vai te mostrar o caminho, vai te dar confirmação. O importante é você cuidar de você. Faz terapia se você não está fazendo ainda, porque vai te ajudar muito a você se fortalecer. Não deixe isso aprofundar mais, sabe? Porque muitas vezes quando a gente se posiciona e a gente perde o medo de perder algo que a gente nunca teve, e a gente entende que é Deus, só Deus que a gente precisa, a gente só depende dele, aí as coisas começam a mudar, porque quando a gente muda, o outro muda, literalmente, porque você vai mudar, você vai começar a se amar, você vai entender o seu valor. Que negócio é esse de não saber mais quem você é, já destruindo tua identidade? Não, meu filho, porque minha identidade vem do meu Criador. Se você puder, vem fazer a imersão The Battle, dia 22, 23 e 24. Vocês todos eu convido, gente, não percam essa oportunidade, porque vai ser algo inesquecível, transformador, de verdade, porque a gente vai trabalhar, inclusive no primeiro dia eu tô, trazendo a abertura, e é exatamente sobre a identidade que eu vou começar a falar, porque é ali que o inimigo mais tenta atacar. Até mesmo antes da gente nascer, ele já tá trabalhando em cima disso para destruir nossa identidade. Mas o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso e nós somos dele. Então, não tem como o inimigo destruir o propósito de Deus para nossas vidas, não. Ok? E vai virar um grande testemunho para glorificar o nome de Deus. Seja feita a vontade do Senhor, mas se posicione, busque a Deus no profundo, entra com jejum e oração. Ele sabe jogar com você. A hora que ele vê que não tem mais poder sobre você, que ele não consegue mais te pegar na compaixão, que ele não consegue mais te pegar nessa coisa de trazer a coisa boa, o alívio, porque já virou um vício isso.
né? E Ele sabe que funciona, mas Ele não é maior do que nosso Deus. Maior é quem está em nós do que quem está neles. Então você vai ficar mais e mais forte, busque terapia sim, Deus em primeiro, e você vai ver o reboliço que vai acontecer aí. Vai ser testemunho poderoso, eu creio, viu? E Deus está contigo, cuide dos seus filhos, como você já está fazendo, e tenha certeza de que tudo isso vai passar, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então fique em paz. Tá bom, linda? Meu carinho por você, sinta meu abraço, sinta o carinho de todos aqui através dos comentários, deixem uma mensagem para ela, uma palavra, né, de amor para ela, de motivação para ela continuar firme. Não digo continuar firme no sentido de estar aí no sofrimento, não, mas continuar firme em Deus, buscando, porque Deus vai te tirar disso daí. Tá bom, linda? Espero ter ajudado. Um beijo enorme a todos que estão aqui no coração. E nos vemos em breve, que eu tenho mais relatos aqui para compartilhar com vocês. Aos pouquinhos eu vou gravando. Deus abençoe e até lá. Tchau, tchau!